Feliz sábado, que a paz e a graça de Cristo possam habitar em nosso ser, em nossa alma, em nossa vida. Meus amados, mais uma vez é uma grande satisfação poder vir aqui e ter o privilégio de partilhar o pão da vida. A palavra de Deus é vida. Assim como o alimento físico nos proporciona força e energia para que possamos realizar cada ato da nossa existência, a palavra de Deus nos fornece a energia espiritual para que possamos avançar rumo ao grande objetivo da nossa vida, que é a beatitude eterna. Nós não vivemos aqui pensando apenas no aqui e agora, porque se assim o fizéssemos, seríamos, nas palavras de Paulo, os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança, ela ultrapassa as conquistas terrenas. A nossa esperança tem um endereço certo, que se chama Nova Jerusalém. E é por isso que nós vivemos em função das promessas de Deus que dizem respeito à eternidade. Queridos, nós vamos abrir a santa palavra de Deus no livro de Atos. Por favor, peço que todos abram a palavra de Deus no livro de Atos. Atos capítulo 9. E a partir do versículo 36. Atos 9, versículo 36. Quem achou, diga amém. Muito bem. Vamos fazer uma oração de olhos abertos. Vocês vão repetir as palavras do Salmo 119, 18. Que diz assim, repita comigo: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Este é o versículo que eu considero uma oração para que nós possamos entender as Sagradas Escrituras. Porque somente o Espírito Santo pode desvendar os nossos olhos para que nós enxerguemos o recado de Deus para as nossas vidas. Bem, antes da leitura, permitam-me fazer com que vocês viajem ao primeiro século. Porque o que é uma pregação, irmãos? Uma pregação é uma viagem no tempo. Você vai ao tempo, em que o texto foi escrito, pensa, imagina, você está no século 21, mas voltemos ao século 1. E imaginemos a igreja que vivia naquele século. Quem fez esse registro aqui? O doutor Lucas. Observe como quem escreve vai dar o tom da escritura. Quem escreve aqui é um médico. Se você ler o Evangelho de Lucas, ele vai dar uma ênfase ao ministério de saúde, ele vai falar das curas. Ele vai dar uma ênfase a esse ministério de Cristo. E no livro de Atos dos Apóstolos, vejam bem, Atos, a propósito, o tema da pregação é mãos que fazem a diferença. Mãos que fazem a diferença. O livro de Atos não é um livro de pregações, embora haja pregações no livro. Não é um livro de palavras, é um livro de atos. Atos dos Apóstolos. E Lucas, ele registra os milagres que o Espírito Santo realizou por meio dos apóstolos naquele primeiro século. Então, imagine, quem está dominando? Império Romano. Eles ainda viviam sendo perseguidos pelo Império Romano. Não é, você acha que era fácil ser cristão naquele tempo? Não era fácil. Havia imoralidade, havia opressão, mas os cristãos do primeiro século eram cristãos vivos. Eram cristãos que representam a igreja do cavalo branco, que saiu vencendo e para vencer. Eles não temiam serem jogados no Coliseu Romano para serem devorados pelo leão. Eles não temiam ser decapitados.
eles não temiam a morte, porque eles estavam totalmente, o quê? Dedicados a Cristo. E aqui nós vamos ver a história de uma mulher que viveu nesse primeiro século e que fez a diferença. As mãos dela foram mãos que abençoaram a vida de muitas pessoas. Leiamos então. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Então, queridos, note que a narrativa bíblica, muito bem escrita pelo Dr. Lucas, vai focalizar a história de uma mulher notável. É este o adjetivo aqui empregado. E vou daqui a pouco explicar o que significa ser uma pessoa notável. Iniciemos por um fato simples. O lugar onde essa história acontece. Jope. Se você voltar ao Velho Testamento, ou Antigo Testamento, como preferirem, Jope é o lugar de onde Jonas decide ir para Tarsis em vez de ir para Nínive. Tarsis é lugar de chamado de Deus. Jope é lugar de chamado de Deus. Tarsis foi o lugar para onde Jonas fugiu. Então Jope é uma cidade antiga, porque algo já aconteceu no Antigo Testamento que merece menção aqui. O chamado de Deus para Jonas. E Deus tinha ali no primeiro século uma mulher que vivia e honrava a Deus com o ministério em que ela costurava e fazia roupas para as pessoas que não tinham condições. Imagina o que essa mulher fazia. Hoje nós vamos à feira e sabemos que existem roupas lá, as tantas, né? As pessoas vão ao shopping, tem várias lojas com as promoções, né? Mas no primeiro século não havia isso. Não havia queima, não havia promoção. As roupas eram caras. E nem todo mundo podia fazer uma túnica para si. Mas havia uma mulher que tinha o dom de costurar, cujas mãos haviam sido consagradas para ajudar quem não tinha condições. Essa mulher, que vivia em Jope, lugar de chamado de Deus, se chamava Tabita, ou Dorcas. E a palavra Tabita significa gazela. E se você sabe o que é uma gazela, ou um cervo, o cervo, ou a gazela, se caracteriza por 2 qualidades que um missionário precisa ter: velocidade, porque para que ela possa se livrar dos seus predadores, ela precisa ser o quê? Veloz. E a outra característica de uma gazela é visão. Ela tem uma visão periférica, ela não tem, né, uma visão de 360 graus, obviamente, mas chega a ser de mais de 200 graus, ela consegue perceber ao seu redor. Então, é um animal que tem visão e que tem o que também? Velocidade. E eu pergunto, o cristão hoje precisa ou não precisa ter visão para ver onde existe uma necessidade, onde existe alguém precisando de luz? E precisa ser como o anjo de Apocalipse 14, voando pelo meio do céu, ou seja,
é necessário que o cristão do século 21 imite a Tabita lá do século 1, que seja uma pessoa que veja a necessidade e que ao mesmo tempo seja veloz, que tenha presteza para ir lá onde a necessidade existe, em nome de Jesus. Então, é importante que consideremos que o próprio nome da Tabita já diz muito a seu respeito. O próprio nome dela, assim como todo nome na Bíblia, tem um significado especial e tem muito a ver com a vida do próprio personagem bíblico. Nós temos que levar em consideração isso e pensar, será que eu tenho sido, uma pessoa atenta, uma pessoa de visão, uma pessoa que vê o que a igreja precisa e me coloco à disposição ligeiramente para ajudar? Isso é uma questão que merece ser refletida por todos nós, merece ser considerada. Tabita, diz aqui o texto, versículo 36, ela era notável. Olha, irmãos, a palavra notável é um adjetivo. Em língua portuguesa, o que significa notável? É uma pessoa que faz algo importante, que marca, algo relevante, que causa impacto. E tem a palavra notório. Notório é só aquilo que se torna conhecido, aquilo que é público. Por exemplo, qualquer pessoa hoje pode se tornar notória com as redes sociais, concordam? Uma pessoa faz qualquer bobagem e ela publica numa rede social. Se for engraçado, o pessoal começa a curtir, a compartilhar e viraliza. Conseguem perceber isso? Por exemplo, teve um gênio da música que pegou e compôs uma música belíssima, de uma letra incrível, chamada Caneta Azul, Azul Caneta e tal, e isso viralizou. Por mais assim, sem sentido que isso seja, mas essa pessoa se tornou notória, pública, conhecida, entendeu? Tem uma tal aí de uma cantora chamada Todinho, olha o nome da pessoa, Todinho. Uma música ridícula. Eu fui ouvir, eu me arrependi, Eu fui ver lá um negócio, não sei o que, Dodô Todinho. Jojo Todinho, isso. Eu fui ouvir a música, meu Deus do céu. Como eu ouvi também essa Azul Caneta, para eu ver se eu estava criticando sem sentido, se tinha algum conteúdo, porque eu tinha ouvido só um trecho, Eu vou ver o resto para ver se tem alguma coisa assim profundo, ali. Não tem. Mas essas pessoas se tornam o quê? Notórias. O que é se tornar notório é conhecido. Não tem aquela pessoa que quer aparecer a qualquer custo. Ela publica, ela faz. Tem gente que tira a roupa, faz o que quer para poder o quê? Aparecer. Você acha que Dorcas era uma pessoa notória que queria aparecer, ficar conhecida? Você acha que se ela vivesse no século 21, vamos trazer a Tabita para o século 21, e ela fizesse um vestido para a Joyce, você acha que ela ia tirar uma foto com a Joyce para postar no Instagram, para dizer que tinha dado um vestido para a Joyce? Porque ela não estava em busca de notoriedade, ou seja, de ser conhecida. Mas ela, diz o texto aqui que ela era o quê? Em vez de ser notória, notável. Ela deixou a marca dela. Ela fez algo relevante, que ficou inclusive registrado na história, que ela foi uma pessoa. Então, meu querido, eu aproveito o ensejo e digo uma coisa para você, e para mim também. Busquemos não a aprovação dos homens, não ser louvado pelos homens, mas busquemos a aprovação lá do alto, porque essa nos torna notáveis. A do mundo nos torna notórios. É uma fumaça, é um vapor que passa, é etéreo, não tem valor. E a notabilidade é eterna, porque ela não é dada pelos homens, ela é dada pelo céu. Deus vê todo ato de bondade que você pratica em prol de alguém. Pode ser que você pense assim, puxa vida, eu me esforço tanto, eu tento ajudar fulano, cicrano, e ninguém vê, Deus está vendo. Deus sabe o que você faz pelo bem do outro. E não precisa divulgar não, porque a recompensa virá para você no tempo certo,
E ela vem lá do alto, tá certo? Então, o texto diz que ela era notável por quê? Porque ela fazia as boas obras. Ela dava esmolas e ela fazia boas obras, né? Então, a existência de Tabita fez ou não fez diferença na vida daquela comunidade cristã que não havia igreja? Eles se reuniam nas casas no primeiro século. Fez ou não fez diferença ali? Fez. As mãos dela fizeram a diferença. A nossa vida precisa fazer diferença. Tem gente que não justifica a sua existência, sabia? Um dia, eu não vou dizer o nome da igreja, né? Eu fui para uma igreja, aí estava tendo aqueles apontamentos da escola sabatina, estudos bíblicos, aí ninguém levantou a mão. Empréstimos distribuídos, nada. Estudos bíblicos, já falei, né? Espírito de profecia que lê, nada. Ninguém da classe levantava a mão para nada, absolutamente nada. Aí eu cá com meus botões pensei, meu Deus, se aquela classe ali deixasse de existir, talvez fizesse falta apenas para a família, porque passaram a semana inteira e nada fizeram em prol de ninguém, nem um folheto entregaram. Ou seja, a nossa existência precisa fazer sentido, assim como fez sentido a existência de Dorcas. Só que no mundo de egoísmo como o nosso, a gente só quer saber do nosso ganha-pão muitas vezes. Esquecemos que aqui tudo é passageiro. Ora, é importante, irmãos, que nós coloquemos em primeiro lugar o reino de Deus, porque diz a Bíblia que tudo nos será acrescentado. Agora, se nós buscamos primeiro as outras coisas que Deus acrescentaria, e esquecemos o reino de Deus, é muito provável que essa nossa iniciativa ela seja totalmente infrutífera. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é fiel. O que Deus diz e acabou. Mesmo que os homens, né, queiram dizer o contrário. Então, tem gente que está no mundo, mas não sabe, sabe aquela pessoa avoada? Você pergunta, e aí, você sabe que vai ter hoje um Impacto da Esperança, né? Vixe, nem sabia. Essas são pessoas que não sabem nem o que está acontecendo. Não sabem nem o que está acontecendo nem no mundo das notícias. Vive voando, não tem gente assim? E tem as pessoas que até sabem o que está acontecendo, são pessoas bem informadas, mas sem atitudes. Só que a Dorcas, a Tabita, ela não era uma pessoa avoada, ela não era só uma pessoa que conhecia a mensagem do Evangelho, mas ela era o quê? Alguém que fazia a coisa acontecer. Ela não sabia o que estava acontecendo, ela não era aquela pessoa que não sabia, não era a pessoa que sabia o que estava acontecendo, mas ela era a pessoa que fazia acontecer. Ora, aqui diz que ela era uma discípula, né? Você sabe que a palavra grega aqui, eu até anotei aqui, pesquisei lá na minha Bíblia, né, Novo Testamento em grego, é martiria. A palavra grega aqui é martiria. E você sabe que martiria, ela produz, né, na nossa língua, martírio e martirizar e seus derivados. Ou seja, o discípulo é alguém disposto a sofrer pela causa do Evangelho. Isso é discípulo. Não é só seguidor. Seguidor quer só ficar sentado no banco, vendo a banda passar, como diz o Chico Buarque. Mas o cristão que é um discípulo é martiria. É alguém que está disposto a dar vida pelo Evangelho. E Tabita era assim. Por isso ela era uma mulher notável. Tá certo? Voltando aqui. Aí o 37 diz que aconteceu o quê? Infelizmente, meus amados, existem perdas na nossa vida. Essa pandemia, ela trouxe a perda de muitos irmãos queridos. Vocês, com certeza, ouviram falar de irmãos amados que dormiram no Senhor durante esse período, né, de isolamento social. Alguns que contraíram o coronavírus. Pessoas que vão fazer falta. Lá no Maracanaú, nós tínhamos uma amizade muito grande com a irmã Lucinha. Olha, se eu pudesse dizer de uma pessoa que foi igual Tabita, eu falaria de duas pessoas: a irmã Iraci Castelo Cunha e a irmã Lucinha. Alguém que tinha satisfação em ajudar quem precisava. A Silvânia trabalhou com ela um tempo. A Silvânia chorou muito, né, porque sentiu muito a perda dela.
Então, as pessoas boas, as pessoas piedosas, as pessoas que são notáveis diante de Deus, elas também sofrem e elas também morrem. Viu? Não é para se revoltar, porque Deus, em seu plano magnífico, Ele sabe o que é melhor. Por mais que cause tristeza e dor na gente, nós temos que saber que os cristãos que também servem a Deus, eles podem passar pela morte. Só que a morte é apenas uma pausa, não é o ponto final. É apenas uma vírgula. Para quem entende de texto, sabe que vírgula é uma pausa. E ponto final é o fim da história. A morte, para o cristão, não é ponto final. Porque ele tem Jesus e Jesus prometeu a vida eterna para ele. Entendeu? Então, para nós, a morte é apenas uma vírgula. Então, por mais que Tabita, né, fosse importante para aquela comunidade, agora você veja, muita gente chorou. E tem uma parte aqui no texto que diz que quando Pedro chegou, daqui a pouco a gente vai lá, eles ficavam mostrando as roupas. Imagina aí, gente, a cena. Vá na sua imaginação para o século I. Imagina você aí, irmã, você sendo bem pobre, sem ter condição de comprar uma roupa, mostrando para Pedro: olha, Pedro, esse vestido aqui foi a Tabita que me deu. E aqui não diz que ela só fazia vestido, não, ela fazia outras coisas. Ela dava esmola, ela ajudava. Olha, eu não tinha nada para comer e a Tabita sabia, ia lá e me ajudava. Imagina, Pedro ouvindo aquilo, ele se sentiu tocado, foi ou não foi? Por tantos depoimentos de atos de bondade daquela mulher. Mas é importante nós considerarmos o seguinte, que Pedro, aquele Pedro ali era um Pedro diferente. Não era mais aquele Pedro cheio de si, aquele Pedro que andou com Jesus e que Jesus estava educando e disciplinando. Aquele Pedro que se achava o Pedrão, né? Que disse assim: olha, Senhor, se eu fosse o Senhor, não botava fé muito naquele Judas ali, naquele Tiago ali, no Tomé, não botava muita fé nele não. Mas em mim o Senhor pode, eles tudinho pode até abandonar o Senhor, como o Senhor está prevendo aí, mas eu não, eu sou o Pedrão, eu me garanto. Ele se achava, né? Esse Pedro aqui, do Atos dos Apóstolos, não é mais aquele não. Foi transformado pelo Espírito Santo. Ele negou Jesus 3 vezes, aqui ele já tinha dito para Jesus: eu te amo e eu vou pastorear as ovelhas do Senhor. Ele tinha afirmado isso para Jesus. E ele não, usando a linguagem cearense, botou boneco para ir de Lida para Jope, não. Ele disse assim: tinha carro para ir de Lida para Jope? Tinha carro? Tinha moto? Tinha Uber? Tinha busão? Tinha metrô? Tinha não. É pé 2. Foi. Porque quem tem Jesus tem disposição para fazer a obra dele. Não fica criando dificuldades, dizendo: o sol está quente. Você acha que o sol daquela região onde Pedro viveu é mais ameno do que o da nossa região? É mais quente, irmãos. E Pedro foi, em nome de Jesus. E o texto diz que quando ele chegou lá, ele ouviu, né, aquelas histórias, e ele foi e fez o quê? Ele foi orar, né? Ele se sentiu tocado por aquela cena. Porque uma pessoa influente como Tabita, que não queria aparecer, mas que aparecia naturalmente para a honra e glória de Deus, Pedro sabia do quanto aquela mulher era importante para aquela comunidade cristã. E ele então, não mais aquele que se achava o Pedrão, né, mas o Pedro humilde, ele vai e se ajoelha na presença de Deus. E aqui diz o texto que ele pede para ficar o quê? Sozinho. Olha só, se ele fosse orgulhoso, espera ainda, que eu sou apóstolo, eu vou orar aqui e ressuscitar essa mulher. Ele pede para todo mundo sair, ele fica a sós com Deus. E ele diz o quê? Ele pede, né? E em nome do poder de Deus, o milagre acontece. Irmãos, olha, eu sei que todos aqui têm suas lutas, suas tristezas, suas dificuldades, né? Por exemplo, conseguir um local aqui é um grande desafio, né? Comprar esse lugar. Mas, além das doações,
o mais importante é colocar a igreja para buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o milagre, aquilo que pode parecer impossível aos homens, torna-se realizável pela mão de Deus Todo-Poderoso. Você olha para o valor, nossa, como é que a gente vai conseguir isso? Mas se você orar com fé, sem querer aparecer, mas tornando claro para Deus o porquê desse pedido, e olha só, seguindo o modelo de Jesus, pedi e dá-se-vos-á. Não é só pedir não, o que é que diz mais o texto? Buscai e achareis. O que é buscar? É contribuir, é conseguir ajuda, é o buscar. Porque tem gente que fica só pedindo e não busca. Sabia? E nem contribui. Só pede, só pede. Olha só. Tem gente que está sozinho na igreja, ou sozinha, né? Aí, de vez em quando, ô irmão Valber, olha para mim, eu vejo umas irmãs, para Deus mandar um varão para mim. Tem umas irmãs que às vezes dizem, né? Às vezes é um irmão, né? Recentemente, irmão Valber, olha aí para Deus mandar uma varoa para mim, né? Aí você pergunta para esse irmão, irmão, e aí, você tem visitado a igreja? Eu, não, irmão, fica aqui mesmo esperando que Deus mande. Esse irmão, ele está buscando? Não visita uma outra igreja, não está buscando. Aí vamos dar outro exemplo aqui. Tem um irmão que está desempregado. Aí vai lá no culto da quarta-feira, ô irmão, ore por mim. Coisa está difícil, está preta. Quero que Deus mande um trabalho para mim, que eu possa guardar o dia do Senhor. Aí o indivíduo fica na rede o dia todo. Ele buscou? Ele só pediu. E além de buscar, tem o quê? Bater. Bater significa o quê? Perseverar. Continuar pedindo e buscando. Isso é o bater. Bater é continuar pedindo e buscando. O que é que a igreja aqui precisa fazer para alcançar o milagre? Porque assim como a ressurreição de Dorcas foi um milagre, a construção de um templo próprio aqui também é um grande milagre. Mas é necessário que o povo de Deus se junte para pedir, buscar e bater. Pedro era um homem de oração e o milagre aconteceu na vida dele. Você acha que Pedro, ele ia dizer assim para os irmãos que foram enviados a Lida, não, está tendo uma pandemia, eu não vou poder ir lá para Jope não. Você acha que Pedro falaria isso? Ele colocaria dificuldade? Não, porque ele tinha consciência da missão que foi colocada diante dele. O texto diz, irmãos, que é o versículo, porque o milagre, você sabe o que aconteceu. Olha só o versículo 42, o que é que diz aí o 42? Isto se tornou o quê? Conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. O milagre fez com que muitas pessoas aceitassem a mensagem de Cristo. Agora, tem uma coisa importante aqui que eu gostaria de enfatizar. Veja que Pedro não voltou imediatamente para Lida. O que é que diz aqui o versículo 43? Pedro ficou o quê? Em Jope. Muitos, sabe por quê? Porque ele sabia que conversão só por milagre não tem consistência. O Espírito de profecia diz que Pedro ficou lá para ensinar a palavra para aqueles crentes recém-conversos. Porque a força do cristianismo não está só nas bênçãos recebidas, mas principalmente no alimento espiritual. Crente que vive só em busca de bênção é crente fraco. Crente vivo e forte é o crente que está firmado na palavra. E Pedro entendia que aquele povo precisava estar firmado na palavra. E tem uma coisa aqui importante aqui ainda. Vocês sabem o que é um curtidor? Ele ficou onde? Na casa de quem? De um curtidor. Você sabe o que é um curtidor? Quem trabalha no curtume trabalha com o quê? Com couro. E Pedro, ele ainda era preconceituoso. Os judeus não trabalhavam com couro porque animais mortos eles não tocavam em cadáveres. Então eu percebo aqui uma ação de Deus em permitir que Dorcas dormisse no Senhor para que Pedro fosse lá, pregasse para aquelas pessoas
e ficasse naquela casa para quebrar o preconceito, porque no texto seguinte, ele vai evangelizar quem? Cornélio, que era italiano, que era gentil e não pertencia à comunidade judaica. Então, quando você lê a Bíblia, você percebe que está tudo conectado. Deus tem o controle de tudo, irmãos. Ele sabe o fim desde o começo. E a história da ressurreição de Dorcas não é só um milagre de uma mulher notável que foi ressuscitada pelo poder de Deus, não. É a história da evangelização. É a história da quebra do preconceito. É a história do milagre de mãos consagradas para a causa do Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos imitar Tabita, que possamos ser pessoas de visão. Tem uma estação ferroviária na Europa que tem a seguinte frase, os seguintes dizeres: visão para ver, fé para crer e ânimo para executar. Que a semelhança de Tabita, Deus nos dê visão para enxergar o mundo que está perdido. Que Deus nos dê fé para acreditar que pela palavra nós levaremos luz a essas pessoas. E que Deus nos dê ânimo para não desistir desse propósito. Nós vamos agora, pela graça de Deus, ouvir mais um louvor com a Joyce. Se você sente que Deus está chamando você para ser uma Tabita do século 21, eu gostaria que quando estivesse próximo de terminar o hino, você ficasse em pé para a oração final. Nossos irmãos de fé, perante reis cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé, ou então morrer. E foram se entregar, pois ao seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado desse lugar posso quase ouvir e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar o mundo e seguir Jesus. E vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar. E quando o céu se abrir e a trombeta tocar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por
por toda dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Obrigado, Joyce. Vamos falar com nosso Deus eterno. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus bendito, como é bom estar em Tua presença, Senhor. Como é bom ouvir louvores, orações e palavras que nos fazem pensar no Teu reino. Pai, hoje o Teu povo aqui se reuniu mais uma vez, tanto para o estudo da lição bíblica da Escola Sabatina, como também para esse culto de adoração ao Senhor. Agora nós vamos para casa, Senhor, mas nós não queremos voltar para casa do mesmo modo como nós chegamos. Então nós pedimos que o Espírito do Senhor faça gravar em nosso ser as Tuas palavras, e que, como Tabita, Senhor, nós possamos estar conscientes, como diz a música que ouvimos, que nós fomos chamados por Jesus e que vamos viver a martiria como Tabita. Vamos ser discípulos dispostos a sofrer, assim como o Senhor sofreu por nós, que nós possamos sentir a glória de viver a honra de ser testemunhas Tuas neste mundo. Abençoa o Teu povo aqui, Pai. O Senhor sabe da luta desse povo. São dificuldades que cada um tem aqui no plano pessoal, mas existe aqui também, Senhor, um sonho que é coletivo, que é a compra de um terreno, é a construção de um futuro templo para a glória do Teu santo nome. Então, Senhor, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor crie possibilidades, que o Senhor desperte o ânimo, que o Senhor mostre pessoas que possam ajudar, que um pouquinho de um pouquinho de outro, assim como aquela ofertinha da viúva pobre, possa se multiplicar de tal modo que logo mais este milagre, este sonho se realize. Abençoa a Tua igreja aqui, fortalece a fé de cada um, que antes de terem um templo, eles sejam templos Teus, para que o Espírito do Senhor habite neles, e em mim, na minha esposa, em todos nós. Em nome de Jesus, amém.